Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 10 do Enem 2019. Estamos na sequência da prova amarela desta vez. A questão está na descrição do vídeo, tá bom? Também coloquei na descrição do vídeo a que número se refere a questão das outras cores de prova. Tá, minha gente linda? O texto Uma Ouriça, João Cabral de Melo Neto. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera. Se eriça, bélica e multiespinhenta, e esfera e espinho se ouriça à espera. Mas não passiva, como o ouriço na oca, nem só defensiva, como se eriça o gato, sim agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote de salto, não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça, reconverte o metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Legal, né? Olha, referências na descrição do vídeo, você pode acompanhar tudo aí na descrição do vídeo, tá, meu amor? Questão tranquila. Temos literatura, gente, por quê? Estamos analisando um texto literário, ok? É um poema de João Cabral de Melo Neto, do livro A Educação pela Pedra. Então, se nós temos um texto literário para analisar, essa é uma questão de literatura, tá bom? Eu vou gravar um vídeo depois para comentar alguma coisa sobre o que é uma questão de literatura no Enem e o que se estuda em literatura no ensino médio. E a gente vai fazer uma certa reflexão. Por enquanto, eu quero que você tenha em mente, tá? Eu falo isso porque eu ouvi uma pessoa dizer, não teve nenhuma questão de literatura no Enem. E tem sim, né, minha gente? Se nós temos aqui um poema, um texto literário e uma questão a respeito do que é um texto literário, essa é uma questão de literatura, tá, minha gente linda e maravilhosa? Gente, desculpa, eu estou tossindo, estou ainda em crise de rinite, tá? De vez em quando vai sair uma tosse. Eu vou continuar, me perdoa, tá, minha gente? Pra gente não perder muito. Enunciado da questão. Com apuro formal, olha a minha vizinhança, tem fazenda aqui, ó. Ai, desculpa, gente. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de... Olha só, estamos numa questão de literatura e dentro dessa análise literária, a análise do texto, a análise do discurso, a análise da literatura, estamos com uma pergunta que envolve campo semântico, que ele chamou aqui de conjunto semântico. Estou achando a prova de linguagens do Enem 2019 mais fácil que a de 2018 e de 2017, viu? Estou achando, pela linguagem, em vez de perguntar sobre campo semântico, pergunta conjunto semântico. Eu estou achando isso mais fácil. Eu acho, né? Não sei. Então, o poema tece um campo semântico, ou um conjunto semântico. Vou colocar no izinho alguns vídeos aí sobre esse assunto. Não deixem de olhar os vídeos que estão no izinho, tá? Porque eles ajudam bastante. E depois vem metaforiza. Metáfora, né, minha gente? A literatura faz muita metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem imensa. O conceito de metáfora é enorme, gente. Tem um videozinho aqui sobre metáfora, mas ele é bem iniciante, é bem inicial. Temos muita coisa para pensar sobre metáfora. Esse poema aqui, então, tece um conjunto semântico, ou seja, ele organiza um campo semântico, ou seja, um conjunto de palavras dentro de um mesmo sentido, significado, semântica, tá? E com a metáfora de uma atitude feminina. O eu lírico não. A personagem aí, que
o título dá um nome a ela, uma ouriça, ela expressa uma atitude feminina. E o que é que o poema faz? A resposta correta é a letra A. Fica por último, porque nós vamos falar sobre as outras. Por que que não? A resposta é a letra A. Letra B. Obstinação traduzida em isolamento. Olha, gente. Na primeira estrofe, o poema está aí em 2 estrofes, tá? Coloquei na descrição do vídeo também assim, em 2 estrofes. Na primeira estrofe, tem a reação, tem a atitude da menina, da moça, da mulher, de se fechar. Realmente, ela se fecha. E ela, ao mesmo tempo, é esférica e espinhenta, né? Ela se fecha como esfera e fica espinhenta para que ninguém queira chegar perto dela. Isso daí é uma obstinação traduzida em isolamento. Isso daí é traduzido em isolamento, mas não é obstinação. Porque na segunda estrofe já vem uma outra atitude. A atitude dela, ela é conforme a atitude do homem que se aproxima. Se ela acha que precisa se defender, ela se esfera e se ouriça. Já depois, na segunda estrofe, vem outro que vai chegando devagarzinho, com cuidado, tratando bem, e ela já pode ir se abrindo, tá bom? Então não é uma obstinação, é uma defesa, tá? O que acontece na primeira estrofe é defesa. Então nós não temos aqui uma atitude feminina de obstinação. Tchau. Nós precisamos responder de acordo com o poema todo. Então não é a letra B. Letra C. Inércia provocada pelo desejo platônico. Nós não temos inércia aqui, tá bom? Inércia é a pessoa permanecer no mesmo estado em que estava. Isso é inércia, tá? É um conceito tirado da física, né? O elemento, a coisa, o objeto, sei lá, permanece do mesmo jeito, em estado de inércia. Então, inércia não temos aqui. Por quê? Primeiro ela se fecha, ela se ouriça, então ela muda de posição, tá? No final ela se abre para o abraço em espiral, ela muda de posição. Então, inércia, essa opção aí está totalmente descartada, porque não tem nada de inércia, desejo platônico. Aí já é outro conceito também que não aparece aqui, tá? Não existe um desejo platônico, um amor impossível, amor por aquilo que você não tem, como é o que se chama de desejo platônico. Não! Letra C toda... Se você marcou letra C, me perdoe, meu amor, mas acontece, né? Letra D de dato. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Irreverência é um comportamento ao contrário do que seria reverente, um comportamento de respeito. Então aqui não cabe falarmos sobre essa questão de respeito, tá? Porque aqui temos uma mulher e um homem que se aproxima dela. Ela se fecha se ele chega de um jeito inesperado, abrupto. Ela se fecha para ele, ela não aceita a aproximação dele. Não tem nada a ver com irreverência. Ela não deve reverência a quem chega de longe, tá? Um desconhecido que chega de longe. Então não se fala em irreverência, porque aqui ninguém deve reverência a seu ninguém, né, minha gente? E cultivada de forma cautelosa? Também não, né? O que foi cultivado foi a conquista. Lá na segunda estrofe, o homem chega devagarzinho, ele chega nela devagarzinho. Então ele conquista, é verdade, né? É de forma cautelosa essa conquista que está na segunda estrofe. Mas isso não tem nada a ver com reverência ou irreverência. Não cabe falar sobre reverência aqui. Letra E. Desconfiança consumada pela intolerância. No way também, porque na segunda estrofe ela se abre. Então não dá para se falar em intolerância. Ela tem medo na primeira estrofe de alguém que chega abruptamente. Ela se fecha. Por que você está chegando aí? Ela se fecha. E na segunda estrofe,
ele chega devagarzinho, com respeito, com cuidado, ela consegue ir se abrindo. Então, não existe intolerância. Existe uma defesa causada pela preocupação, pelo receio, inicialmente. Existe uma abertura causada por uma troca bacana de se aproximar de alguém, tá? Desconfiança existe sim, mas ela não é consumada pela intolerância, não. Tranquilo? Questão de leitura. Quer dizer, ao ler o poema, ao analisar o poema, né, pela pura leitura dele, nós podemos chegar à solução, tá? Se tiver dúvida, lê de novo, lê de novo, lê de novo, quantas vezes for, a resposta está no poema. Claro, é preciso entender o enunciado. Aqui a questão, o X da questão é entender o que o enunciado pede, tá, minha gente? Então, com a puro formal, quer dizer, formalmente o que está escrito ali, né? Com o que a escrita, a formalidade do texto, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de. Então, entender o que é conjunto semântico, o que é campo semântico, que são as palavras nos colocam para um certo sentido, um certo significado desse texto, que metaforiza, quer dizer, faz a metáfora, e eu já disse para vocês, metáfora é um conceito imenso. Pode perguntar o que você quiser, que eu estou aqui para responder, gravarei quantos vídeos forem necessários a respeito. Então, faz a metáfora da atitude feminina. A atitude feminina está metaforizada aqui, ou seja, representada de forma poética, numa linguagem não direta, uma linguagem poética maravilhosa de João Cabral de Melo Neto, né, meu amor? A tenacidade transformada em brandura, sim. Gente, tenacidade é aquela obstinação, é firmeza sabe, de atitude. A atitude tenaz, né, é firme. Então a mulher tem uma firmeza, ela é determinada. Homem nenhum vai chegando aí, não, minha filha, chega perto de mim sem aviso, eu me fecho, tá? E depois ela se transforma em brandura, suavidade, ela se abre para um abraço, tá? Não, se o de longe se esboça ali chegar perto, vem um de longe, esse de longe aí parece alguém desconhecido, né? O de longe, alguém que eu não conheço, veio de longe, chegou do nada e vem chegando perto assim, eu. Quer dizer, eu tô fazendo assim, mas ela, na verdade, ela se fecha e se ouriça, né? E se ouriça não com salto, aquele capaz de salto para o assalto. Ela se ouriça e, se for necessário, minha filha, ela parte para cima. Sai daqui. E aí vem, mas aí isso se transforma em brandura. Na segunda estrofe, se o de longe lhe chega de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Reconverte. O metal hermético e armado, tenacidade, obstinação, firmeza. O metal hermético e armado, na carne de antes, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Tá certo, minha gente? O metal hermético e armado se transforma na carne de antes, côncava e propícia. As molas felinas para o assalto se transformam nas molas em espiral para o abraço. Tenacidade transformada em brandura. Tranquilo, maravilhoso. Adorei essa questão. Questão de literatura, questão de semântica, de metáfora, que também é literatura, claro, a metáfora é figura de linguagem própria da literatura. Tá, minha gente? Questão de leitura. Maravilha. Típica questão do Enem, gente. Nós vamos falar sobre isso depois, tá bom, minha gente linda? Tchau!